nessa mesa nós contaremos com 3 trabalhos. O trabalho da Rafaela Lins, o novo horror brasileiro. O trabalho do Celso Reis, o documentário 13ª Emenda, Outras Formas de Escravidão. E o outro trabalho, né? Documentário Viva a Vida, Herbert Daniel, O Amor e a AIDS nos anos 80, Daniel Favaretto. Bom, essa é uma mesa que ela vai, a partir dos filmes, né, discutir questões sociais, o que vai ser muito legal. Na verdade, eu estou muito ansioso para essa mesa e eu estou esperando demais. Então, agora eu vou fazer a apresentação de quem apresentará, que eu apenas estou aqui mediando. Então, vamos aos apresentadores. Rafaela Lins, 19 anos, estuda rádio, TV e internet na Anhembi Morumbi. Estageia no Ateliê na TV, onde edita vídeos, participa de gravações e transmissões ao vivo. Ela é uma artista. E no trabalho dela, ela pesquisou sobre a direção de arte de filmes de horror nacional da última década, em que foi analisada a direção de arte dos filmes As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra, 2017, e O Segredo de Davi, que é meu nome, mas não sou eu, Diego Freitas, 2018. A segunda apresentação será do Celso Ronald de Oliveira Reis, doutorando e mestre em comunicação audiovisual pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista no ensino de língua portuguesa e literatura pela UTFPR, pós-graduado em gestão pública pela Unifesp. Gente, o currículo dele é incrível, incrível. Ele também é graduado em letras e em direito. E hoje ele vai estar falando para a gente sobre o documentário 13ª Emenda. Eu realmente estou esperando uma análise jurídica sobre o assunto. Eu admiro muito essa área. Eu larguei uma faculdade de direito antes de vir para cinema. Então vamos ver se você me convence a voltar, talvez. Voltar, talvez não, mas quem sabe um dia. E a terceira apresentação será do Daniel Mendonça Ribeiro Favaretto, formado em cinema em 2010 pela Fundação Armando Álvares Penteado e atualmente curso mestrado em análise fílmica pela Anhembi Morumbi. Sua pesquisa analisa os documentários A Paixão de J.L., 2015, de Carlos Nader, e Viva a Vida, Herbert Daniel, O Amor e a AIDS nos anos 80, de Mônica Teixeira. Gente, o currículo dele também, assim, incrível. Eu, na parte que fala dos curtas dele que foram exibidos em festivais, eu vou ler para vocês, porque são muitos festivais. Olha, Festival de Cinema de Tiradentes, Festival de Cinema Latino-Americano de Havana, em Cuba, no Festival Vision do Rio, na Suíça, Festival Mexicano Mix Gênero, e, gente, segue a lista, entendeu? Inclusive, ele foi premiado no Festival Mix Brasil, em São Paulo, e no Festival Asterisco, na Argentina. Atualmente, trabalha em seu novo curta documentário, Privilégios, que poetiza a partir de memórias relatadas por pessoas vivendo com HIV. Projeto selecionado para execução pelo PROAC, do governo do estado de São Paulo. Então, eu acho que não sou só eu que estou ansioso para todas essas apresentações. Vamos explicando um pouco para o pessoal a dinâmica aí, de repente quem não está sabendo, se o pessoal quiser relembrar os tempos, as perguntas no final, né, Davi? Então vão reunindo as perguntas para a gente fazer no final das apresentações, para manter o pique, manter o tempo direitinho, e quem sabe até ao longo de uma apresentação com a outra, como aconteceu na mesa anterior, eu acabei relacionando a mesma pergunta a 2 apresentações, que foi o caso, né, da Val e do Matheus. Então acaba sendo melhor a gente deixar para o final, dá mais agilidade, a gente consegue controlar melhor o nosso tempo. Bom, cada um terá 15 minutos para falar. Eu vou estar cronometrando aqui, então eu aviso quando tiver dado 10 minutos. E depois das 3 apresentações, teremos a sessão de perguntas, como o Júnior falou. Então, por favor, anotem suas perguntas. Eu vou estar anotando as minhas aqui, que eu sei que eu vou ter muitas. Então, com certeza. É isso. Uma boa apresentação a todos. Rafaela, é com você. Tem problema de não ligar a câmera? Que eu, um probleminha, não tô conseguindo ligar ela.
Fica tranquila, Rafa. Só arrasa porque teu trabalho tá maravilhoso. Só mostra pro povo que é pra babar mesmo. Exato. Obrigada. Vou aqui compartilhar. A gente avisa quando faltar 5 minutos, né, Davi? Eu abro o áudio para falar, porque às vezes vocês não conseguem visualizar o chat, então... Isso. É melhor, não é melhor mesmo, assim. A gente, mesmo assim, no meio da fala, a gente tem que chegar e falar 5 minutos, porque é melhor. Consegue visualizar agora? Perfeito, carregou direitinho. Boa Conseguimos, sorte. tá lindo. Obrigada. Bom, gente, sou a Rafaela e a Laura foi a minha orientadora e o nosso tema é o novo horror brasileiro. A gente vai falar sobre filmes de horror nacional, focado na direção de arte. Os filmes do gênero horror estão tendo bastante reconhecimento no Brasil, comparado a outros gêneros como comédia, policial, romance, entre outros. Mas ainda há um tema pouco pesquisado, que é a direção de arte, que é o nosso foco. E teve um foco em 2 filmes, As Boas Maneiras, de Joana Rosas e Marco Dutra, de 2017, e O Segredo de Davi, de Diego Freitas, de 2018. O objetivo geral é pesquisar toda a direção de arte do gênero horror feito no Brasil, mas iremos analisar as características como paleta de cores, cenário, figurino, maquiagens, entre outros. Agora eu vou falar um pouquinho de efeitos especiais, que ao decorrer da pesquisa achei bem importante que a maioria dos filmes de fantasia e de horror tem bastante de efeitos especiais, como por exemplo o Drumple, que é, como traduzindo do francês, ele é o engana-olho. Como na figura 1 é o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e nele foi a pintura traz uma impressão de terceira dimensão. É uma imagem de 2 dimensões, só que aparenta ter 3. E essa faz parte dessa técnica. E também temos do filme do Georges Méliès, na figura 2, La Danse Microscopique, que a bailarina utiliza essa técnica mais perspectiva. O painel ele é uma pintura de 2 dimensões, que aparenta ter 3. A bailarina está ao fundo, que aparenta ser pequena, ela está bem longe da câmera, e os 2 personagens se encontram em primeiro plano, que aparentam ser maiores que ela. E na figura 3 e 4 são do artista Escher, que é um grande artista também, que usa bastante essa técnica. Esses daqui são alguns efeitos especiais, existem vários, mas esses são alguns clássicos. A figura 1 ele é a colorização, ele participa na pós-produção. Na parte esquerda é a imagem bruta, a imagem que foi gravada. E na parte direita, ele é a parte da colorização, utilizando cores frias, azul, que traz algo sinistro no ambiente, que o filme é o rastro. Todos esses 3 filmes são brasileiros também e do gênero horror. A figura 2, através da sombra, é o efeito climático. Ele é aquele efeito todo que altera o clima da cena. Nesse caso é a chuva, mas também pode ser neve, trovoadas, entre outros. Na figura 3 e 4, são do filme Skull, feitos pelo diretor Cinelab. Os diretores são 3. Na figura 3 é a maquiagem, caracterização de monstro. Maquiagem seria qualquer parte simples, um corte, qualquer maquiagem do personagem, mas caracterização de monstro, ele altera todo o ator para o personagem. Num caso, algum ser, normalmente utilizado por um ser que não pertence a esse mundo. Nesse caso é a caveira, que ele é um demônio. E na figura 4 é o efeito pirotécnico, que utiliza fogo, explosões, entre outros. As Boas Maneiras é um filme dirigido por Joana Rosas e Marco Dutra e teve a direção de arte de Fernando Zuccoloto. Ele normalmente é dividido em 2 partes. Ao assistir, a gente consegue notar perfeitamente. A primeira parte, ele gira em torno de Clara, que ela é uma enfermeira e era contratada para cuidar de Ana e do seu filho que ainda não nasceu. Já na segunda parte, com a morte de Ana, Clara e Ana acabaram ao decorrer do filme tendo um relacionamento amoroso. E então a Clara decide cuidar do filho, que é amaldiçoado, que no caso ele é um lobisomem. Alerta de spoiler, desculpa. Aqui é a análise da primeira parte do filme. Na figura 8, ele é toda a paleta de cores da primeira parte do filme. A primeira parte é totalmente em tons de terra, cores quentes e levemente tons azul em algumas cenas. Na figura 1, é um ambiente claro, espaçoso, com cores complementares, como azul e laranja. Além dessas 2 cores complementares
fazer parte da maioria dos filmes, além de, por ser cores complementares, elas dão um destaque maior para o cenário, e não necessariamente para a ação, que é esse o caso. E as cores complementares também, ela se relaciona à personalidade de Ana e Clara, que são opostas, mas elas se complementam. E cores complementares são as cores que ficam no lado oposto do ciclo cromático. E na figura 2, o oposto da figura 1, são cores mais escuros. Ao fundo a gente consegue perceber o cenário que é a mesma imagem que ela vê na figura 1, só que mais obscuro, mostrando que algo de errado não está certo naquele espaço, possamos assim dizer. E as cores são mais quentes. São tons frios, mas tem um leve tom quente no ar também. E aí também dá para diferenciar em questão de classe somente pelo cenário. Na figura 3, a gente consegue notar tons frios, que nessa parte é quando algo sinistro está assim, por acontecer. E a gente consegue notar uma frieza no ambiente, justamente pelas cores e pelo figurino, cenário e pela ação em geral. Na figura 4, são cores mais aconchegantes, além do figurino de ser pijamas, uma camisola, a gente consegue sentir que elas estão dentro de uma casa, algo mais aconchegante, cores quentes. E na figura 5, 6 e 7, elas acontecem após a figura 4, que eles resolveram fazer isso para contar a história de Clara, de como ela conheceu o pai do menino. Na figura 6, são cores quentes, tons de rosa. Na figura 5, a gente consegue notar um levemente azul, mostrar que algo está mudando. E na figura 7, muda por completo, e só está tons azul. Essa aqui é a análise da segunda parte do filme, quando o Miguel, que é o filho, já nasceu. Na figura 1 e 2 é a maquiagem de caracterização de monstro, colocaram a lente, esses pelos, colocaram extra, as unhas, são totalmente maquiagens feitas durante a produção. Na figura 3, eles já fizeram um efeito chamado mecânico, que quando utiliza todo o efeito, utilizam máquinas em geral. Nesse caso, eles criaram um robô, que é um lobisomem. E ele se mexia, emitia som, e isso foi um grande avanço para o cinema brasileiro também. E na figura 4 e 5 são efeitos de pós-produção. Eles fizeram toda essa imagem na edição. E na figura 6 são as paletas de cores que representam toda a segunda parte do filme. Agora, O Segredo de Davi, dirigido por Diego Freitas, mas teve a direção de arte de Fernando Cáceres. Davi, ele é um estudante de cinema e ele tem uma mente bastante perturbada. No final, ele acaba se tornando um assassino em série. E após matar sua primeira vítima, ele se surpreende com o reaparecimento dela. E isso dá 2 olhares novos para o filme. A realidade do próprio Davi e a ilusão da sua mente, que a direção de arte vai nos ajudar a descobrir quando é a ilusão e quando é a realidade. Aqui é a análise da realidade e fantasia. Na figura 1, ele mostra os tons da realidade, tons frios e escuros, mostrando que para ele a realidade não é alegre, diferente da mente dele, que é tons quentes e aconchegantes. Na figura 3 é quando mostra a realidade dele. Na figura 4 é quando dá o início das ilusões dele. Na figura 6 é a união dos 2 mundos. Do lado esquerdo é onde ele está na realidade, e direito faz parte do fruto da imaginação dele. Na figura 5 a mesma coisa, só que a arma, ele está na realidade, mas a arma a gente dá a entender se é ou não dá a entender. Bom, aqui são alguns efeitos especiais. Na figura 2, ele é a perna original da atriz. Na figura 1 foi a maquiagem de pós. Na figura 3, eles criaram um boneco para fazer a cena de matança real, parecer real. Na figura 4, ele utiliza um figurino branco para dar mais destaque no sangue. E na figura 5 é uma outra imagem que representa os 2 mundos. E a responsabilidade da direção de arte é criar toda a identidade visual do filme. Mas ela também participa de outros departamentos. Ela é meio que unido. Como, por exemplo, na figura 4, a gente consegue notar o ângulo contra-plongé da fotografia, mas a luminosidade referente ao período barroco. E isso
traz uma união da luminosidade, da câmera com a direção de arte. A qualidade do cinema fantástico está crescendo bastante, porém há bastante escassez de recursos. Por exemplo, um profissional acaba fazendo mais de uma coisa. O maquiador acaba fazendo o figurino, o cinegrafista, a direção de objeto, e assim por diante. E essa é a minha bibliografia. Tem que ser rápido, gente. Desculpa. Eu achei incrível. Nossa, não peça desculpas. Eu que devo agradecer, porque realmente eu gosto muito de direção de arte, então eu sou já um refém para poder dizer alguma coisa. Mas as perguntas que eu anotei só depois. Agora vamos para a apresentação do Celso Ronaldo de Oliveira Reis. Parabéns, aliás. Obrigada, gente. Celso, tá tudo certo? Oi. Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ô, Davi, queria, antes de começar, agradecer você pela sua generosidade quando você me apresentou. Muito obrigado. Eu fiquei aqui até sem palavras. Muito obrigado, viu? Que é isso, eu só falei a verdade. Eu vou fechar minha câmera, porque senão pode dar algum problema. E eu vou pedir ajuda para vocês para me dar uma ideia aqui como eu compartilho o meu slide aqui. Tá carregando. Tá bom. Então rolou. Então você coloca a sua câmera com esse sorriso rasgado e vai conversando com o povo enquanto isso. Sou shy, sou tímido. Mentira. Com esse sorrisão gostoso, com esse vozeirão, imagina, Rai. E esse currículo? Fala pra mim. Sabe como é que é, né? Professor e curioso. Então não teve jeito. Eu fui fazendo, querendo aprender cada vez mais. Foi isso. E é o gosto pelo estudo, pela aprendizagem. Fala sério, você foi picado pela Inês também, o bicho da curiosidade picou a gente, e aí a gente, ó... Exatamente. Aí pronto, aí o estudo é extremamente importante, né? Então, foi o que eu comecei a fazer. Depois da apresentação do Davi, eu estou me sentindo em casa. Nervoso, mas me sentindo em casa. Uai, não tem que ficar nervoso, você pensa assim, ó, você foi... você é pop, é que nem a Lau tá falando. Celso é pop, Celso é tech, a gente é vida. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Valéria. Tá contigo. Boa sorte, arrasa. Muito obrigado. Bom, então, a 13ª emenda é parte do meu trabalho, da minha tese. Então, para que eu pudesse fundamentar tudo que eu estou pesquisando, eu trabalhei esse documentário, a 13ª emenda. Como ela é bem extensa, nós vamos discutir aqui de 1776, que é a Declaração de Direitos da Virgínia, a 1957, que esse período foi o período da integração racial, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer, só um minuto. Então, quais são os objetivos? Constatar se os negros nos Estados Unidos ainda vivem cerceados dos seus direitos por meio das próprias leis. Isso é dentro da minha tese, eu estou trabalhando isso. Verificar os motivos pelos quais foi criado o mito da periculosidade do povo negro, observar como o audiovisual foi usado por Griffith no filme que ele fez, O Nascimento de uma Nação, que está dentro da 13ª emenda, eles vão falar desse filme, para disseminar ideias preconceituosas, supervalorizar as diferenças e minimizar atos violentos contra o povo negro. Então, aqui eu começo discutindo, não é? Se é válido estudar o filme, nós nos debruçamos para estudar filmes, etc., mas é válido. E o documentário, é válido estudar o documentário? Então, Marc Ferro, ele vai dizer, não é suficiente constatar que o cinema fascina e inquieta. Os poderes públicos e o privado pressentem também
que ele pode ter um efeito corrosivo e que, mesmo controlado, um filme testemunha, noticiário ou ficção, a realidade cuja imagem é oferecida pelo cinema parece terrivelmente verdadeira. O filme tem essa capacidade de desestruturar aquilo que diversas gerações de homens e de Estado e pensadores conseguiram ordenar num belo equilíbrio. Ele destrói a imagem do duplo que cada instituição, cada indivíduo conseguiu construir diante da sociedade. A câmera, isso é importante, a câmera revela o seu funcionamento real, diz mais sobre cada um do que seria desejável mostrar. Ela desvenda o segredo, apresenta o avesso de uma sociedade, seus lapsos. Ela atinge suas estruturas. Isso é mais do que seria necessário para que, após o tempo do desprezo, venha o da suspeita, o do terror. Então, é isso que fala Ferro sobre o documentário, os filmes. E o Rancière, ele vai falar: a ficção é mais filosófica do que a história. Acontece que a ficção, por conta da sua própria limitação, obriga uma racionalização da apresentação dos fatos e de seus vínculos, a uma decantação de nossos modos de percepção e de explicação das coisas, como num cálculo dos efeitos que essa representação deve produzir sobre o sentimento e pensamento daqueles a quem se dirige. E uma arte que reúne o poder da apresentação visível dos fatos ameaçadores e terríveis com a estrutura narrativa do encadeamento dos fatos e das explicações de suas razões, essa arte é o cinema. Então, é válido sim e serve como documento, cinema, o documentário. Então, a gente vai trabalhar agora o documentário A 13ª Emenda, que é uma produção de 2016, da diretora Ava DuVernay. O roteiro é dela mesma e do Spencer Everick. Então, aqui, antes de nós entrarmos na 13ª Emenda, nós temos que entender a cabeça do povo americano. Então, nós vamos ver a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, de 1776. E o artigo 1º, ele fala o quê? Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade. Tais são o direito de gozar a vida. Importante, o homem tem direito a gozar a vida e a liberdade, com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança. Bom, gente, isso é 1776, havia escravidão. Onde é que está aqui contemplado o homem negro? O homem negro está aqui, ó, adquirir e possuir propriedade, porque o homem negro era propriedade, ele não era homem. E a Constituição Americana de 1787. Nenhuma pessoa sujeita a regime... Olha só que, como eles vão se contradizer aqui, mas na realidade não, porque eles estão falando de coisa, eles estão falando de propriedade. Nenhuma pessoa sujeita a regime servil sobre as leis de um Estado que se evadir para outro Estado poderá, em virtude de lei ou normas deste, ser libertada de sua condição, mas será devolvida mediante pedido à pessoa a que estiver submetida. E aí sim, nós entramos na 13ª Emenda, que ela vai falar da Guerra de Secessão, que foi de 1861 a 1865. A ideia principal não era deixar claro a libertação dos negros. O Abraham Lincoln, ele queria a libertação dos negros. Não foi isso. É que o Sul, ele queria se afastar do Norte, não queria um Estado independente, etc. Criaram bandeira, o Lincoln não queria, houve a briga. Então, grosso modo, para que houvesse mais pessoas na guerra e para que eles lutassem com mais ferocidade, fala que vamos libertar os negros, então. Então, essa não foi a primeira ideia. Mas
Ele falou, se a gente vencer, quem sabe? E aí, após a guerra, o que aconteceu? Houve a libertação dos negros. E aqui é a 13ª emenda, e ela vai falar assim, não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão, nem trabalhos forçados. Perfeito, não haverá escravidão. Porém, é o que nós chamamos que há uma brecha na lei. Olha a brecha na lei. Salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Opa! Então, se ele cometer um crime, ele pode haver trabalho forçado ou escravidão. Eles aproveitaram essa brecha porque o Sul estava economicamente quebrado, eles precisavam fazer alguma coisa. Vamos pegar os negros para trabalhar de novo. E aí começam as leis segregacionistas, que receberam o nome de Jim Crow. Por que Jim Crow? Por conta do homem branco que se pintava de pessoa negra e ele caracterizava o homem negro de forma a mostrar os traços extremamente negativos. E esse personagem, ele cantava uma canção, etc. Esse personagem recebeu o nome de Jim Crow, consequentemente dando nome às leis segregacionistas. E uma das leis, além do negro não poder beber água, no mesmo bebedouro do branco, essa coisa toda, existia uma lei que falava de vadiagem. Então, a partir dos 14 anos, se o negro não estivesse trabalhando, ele era vadio. E se era vadio, era crime, ele era preso. Olha ele voltando novamente para a escravidão. Aqui nós temos garotos já acorrentados e trabalhando na lavoura. Trabalhando aí, ó. Trabalho forçado. E aí começam o que hoje, modernamente, nós chamamos de fake news. Os jornais do Sul falavam que os negros eles estavam sem controle. E eles mostravam os negros tentando estuprar pessoas brancas, como nesse caso aqui. E aqui, pessoas, homens negros, matando uma família, mexendo com a mãe. Isso era fake news. Eles queriam justificar o porquê que o negro tinha que ser afastado da sociedade, que ele não poderia ser o que queriam. Eles queriam que o negro tivesse os mesmos direitos que o branco, mas o Sul, imagina, de forma alguma. Eles inventaram, então, que nós somos agressivos, perigosos, estupradores. Bom, a Ku Klux Klan, nesse período, ela vai emergir, e aí ela vai começar como um braço forte da pessoa branca. 5 minutos. Tá bom, da pessoa branca, e ela vai ser a grande salvadora da pátria. Essa cruz, ela não fazia parte da Ku Klux Klan. Ela foi inserida a partir do filme de Griffith, e é isso que nós vamos ver. Aqui está o filme O Nascimento de uma Nação, que foi em 1915. A Ku Klux Klan estava esquecida, mas a partir do filme, ela volta à tona. E, infelizmente, por conta desse filme, qual foi o resultado desse filme? Aqui é uma cena do filme. O resultado foi esse, isso é fato. Pessoas enforcadas por supostos crimes. E aqui, em 1957, foi uma tentativa de... o que aconteceu aí? Foi uma tentativa de integração. Em 1954, o juiz decidiu que a segregação nas escolas ela era proibida, ela é ilegal. Então, demorou um pouco para acontecer, mas em 1957 tentaram fazer a integração nessa escola, numa escola no Colégio Central, em Little Rock. Aqui, essa moça, ela está sendo... estão gritando com ela, e para que ela pudesse entrar,
o exército teve que tomar conta dela. Bom, e o professor Mbembe, ele fala isso, chamemos a isso o momento gregário do pensamento ocidental. Nele, o negro é representado como protótipo de uma figura pré-humana, incapaz de superar a sua animalidade, de se autoproduzir e de erguer à altura do seu Deus, fechado nas suas sensações, em dificuldade em quebrar a cadeia de necessidade biológica. Razão pela qual não chega a moldar o seu mundo e a conceder a si mesmo uma forma verdadeiramente humana. É como, infelizmente, certas pessoas nos veem. Com efeito, diante do escravizado negro, e como é tentar entender esse homem negro? O colonizado, a Europa não parava de se perguntar: esse é um outro homem? Esse é um outro que não é homem? Esse é um outro exemplar do mesmo? Ou será que é um outro que não é o mesmo? No pensamento da descolonização, a humanidade não existe a priori. É preciso fazê-la surgir através do processo pelo qual o colonizado desperta para a consciência de si mesmo, apropria-se subjetivamente de seu eu, desmonta a cerca e se autoriza a falar em primeira pessoa. Em troca, o despertar da consciência de si mesmo, ou ainda a apropriação de si, tem como objetivo não somente a realização de si, mas também, de maneira ainda mais significativa, a escalada de humanidade, um novo início, a declosão do mundo. E aqui não está aparecendo, são as referências. É isso. E aí, essa última parte dá para responder por que a gente tem que estudar tanto. Muito obrigado. Desculpe passar um pouquinho. Celso, que foi isso, Celso? Gente, que mesa maravilhosa foi essa, Davi? Desculpa, eu precisei colocar essa minha emoção. Gente, maravilhosa essa mesa. Com certeza, Val, com certeza. Eu tô aqui sem fôlego, como você disse, realmente assim. E é interessante como o Celso ele vai para o passado, mas ele volta para o presente, sempre fazendo esse jogo, né, de nos lembrar. Nossa, realmente, assim, já tenho um monte de perguntas, gente. Já da apresentação da Rafa, eu já tinha pergunta, agora isso daqui vai até 7. Não, você só pensa assim, agora o Daniel, olha a missão do Daniel agora, presta bem atenção, Daniel, agora é com você, velho. Mas assim, o duro de ficar por último é que a gente vai pegando só cara fera, aí você fala, será que eu dou conta? Daniel, é com você. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, agradecer por todos estarem aqui, muito feliz de estar nessa mesa. Vou dividir minha apresentação aqui para vocês, vamos ver aqui. Legal, já estão vendo, né? Eu sou produtor de cinema, né, só me apresentando, sou diretor também, né, e entrei no projeto aí pesquisando o filme do Leonilson, A Paixão de JL, né, do Carlos Nader sobre o Leonilson. E aí, nesse semestre, minha pesquisa era principalmente focada nesse filme, né? Mas nesse semestre aí, eu entrei em contato com esse filme no YouTube, que é um filme que chama Herbert Daniel, Amor e AIDS nos anos 80. É um filme super televisivo, feito para Manchete, em 1988, que é o ano que eu nasci. Feito pela Mônica Teixeira, que é uma jornalista super competente, de uma carreira bem legal. E eu me encantei por esse documentário, me tocou profundamente, e ele entrou na minha pesquisa, agora está dividindo com A Paixão de JL a minha pesquisa de mestrado, então eu quis dividir um pouquinho dele com vocês. Eu tive contato com esse livro, com esse filme, né, o documentário, a história dele é contada nesse livro do James Green, que é a biografia que ele faz do Herbert Daniel. O livro se chama Revolucionário e Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão.
É um livro muito legal e o James Green, ele fala que esse livro, ele classifica esse livro como uma biografia recuperativa, que se concentraria em contar a história de uma pessoa importante que não foi reconhecida como tal e que nem é conhecida por muitos hoje. Acho muito legal esse papel de valorizar a memória. Então, aqui mesmo esse artigo que a gente escreveu hoje, que eu escrevi junto com o Jamer, que super contribuiu, é um pouco para falar de memória e de dar a bênção a essa memória dessas pessoas que lutaram tanto pelos nossos direitos e que hoje estamos aqui por causa delas. Então, a memória é o que a gente pode dizer a elas, né? É o que a gente pode oferecer a elas, o culto à memória delas, né? O Daniel, ele entrou na faculdade em 1968, ele era estudante de medicina em Minas Gerais, entrou na faculdade de medicina, mas ele já se apaixonou pelo teatro estudantil, começou a escrever peças de teatro já na faculdade. Em primeiro e segundo ano ele tem notas 10 em quase todos os cursos, a partir do terceiro ano ele começa a cair as notas dele e ele, na verdade, o que acontece? Ele se apaixona pelo movimento da União Nacional dos Estudantes, que promovem ali muitos encontros entre os estudantes da época. Estamos ali na fase pós-deposição do começo da ditadura militar brasileira, né? Então, ali o movimento estudantil estava numa ebulição, né? Claro que uma luta por parte do movimento militar contra o movimento estudantil, mas essa luta só faz o movimento estudantil, né? Ter essa ebulição de pessoas querendo conversar e falar sobre isso, falar sobre Guerra do Vietnã, falar sobre o Brasil, sobre o que está acontecendo, né? Então, a partir do terceiro ano da faculdade, o Daniel já entra pelas essas congregações de pessoas que lutam pela liberdade, já contra a ditadura. A primeira foi a Polop, a segunda é a Colina, e a terceira é a Valpalmares, que se torna depois a VPR, que é a Vanguarda Popular, né? O Daniel, ele vira clandestino por 6 anos durante a ditadura, mas ele nunca foi preso. Essas palavras que estão aqui são palavras que ele, na sua própria biografia, utiliza para se descrever. Assaltante de banco, planejador de sabotagem, guerrilheiro em Ribeira, porque ele foi para o Vale da Ribeira, uma grande congregação da esquerda, para iniciar um movimento realmente militar no Brasil durante a ditadura militar, para convencer o campo a lutar pela esquerda, um movimento que foi suprimido pela ditadura, né? O Daniel, ele lutou pela esquerda, mas ele era homossexual no momento em que a esquerda acreditava que a homossexualidade era um desvio burguês. Então, a gente fala muito dos exílios do Daniel, e o primeiro exílio dele foi esse de ser homossexual na esquerda, numa esquerda que não aceitava a homossexualidade. Ele acaba saindo do Brasil, vai para Portugal, e em Portugal ele acaba aceitando a sua homossexualidade, mas aí com um exílio mais real, o exílio de não poder estar no seu país, né? Ele aceita essa homossexualidade, vira porteiro de saunas gays, encontra esse eu que havia sido suprimido no Brasil, e com isso ele consegue promover a sua carreira de escritor também. Escreve autobiografias, as suas 2 autobiografias, a primeira foi escrita em Paris e a segunda foi escrita a outra parte já no Brasil, quando ele voltou. Quando ele volta, ele se encanta pelo Partido dos Trabalhadores, trabalha para uma eleição de um deputado federal do PT, com sucesso, tenta eleger deputado estadual pelo Rio de Janeiro pelo PT, não tem sucesso, funda o Partido Verde, até tenta ser o candidato do Partido Verde para a presidência em um momento da sua vida, mas naquele momento ainda ter um candidato à presidência homossexual era muito chocante. E quando se descobre aí soro positivo, ele já estava embrenhado nos movimentos de lutas pelos direitos das pessoas vivendo com HIV, ele já trabalhava na ABIA, né, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e aí ele funda o Grupo Pela Vida, que é um grupo que acata pessoas em situação de vulnerabilidade, dá acolhida, e fala, e solidariedade, promove a solidariedade para pessoas que vivem com HIV de qualquer forma que elas precisem. A gente fala dessa biografia, o Daniel escreveu 2 biografias autocríticas, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque isso depois se desdobra no documentário em uma linguagem. Eu gosto de ressaltar essa questão dos 4 exílios que ele viveu na vida dele, de ser homossexual na esquerda, de ser clandestino durante a ditadura, de ser o exilado no seu país
E o quarto lugar de exílio seria quando ele descobrir se está com o vírus do HIV, né, e tem a sua morte civil decretada, como ele disse, que as pessoas com HIV naquele momento, elas estavam vivas, mas elas tinham a sua morte civil decretada, elas tinham essa cidadania retirada, né. Ele fala muito da terceira pandemia, que não é a pandemia do vírus do HIV, né? É a pandemia da disseminação da linguagem preconceituosa, discriminatória, alarmista. É um vírus ideológico que traz o preconceito e é muito pior para as vidas das pessoas com HIV do que o próprio vírus, entendeu? Ele disse uma frase que eu gosto de repetir muito, todos nós somos pessoas vivendo com HIV e a única maneira de lutar com o vírus é a solidariedade. Ele tem algumas obras, né? Os 2 primeiros livros dele são autobiográficos, A Passagem para o Próximo Sonho, Meu Corpo Daria um Romance. Jacarés e Lobisomens já é um livro de ensaio. A Fêmea Sintética, As Três Moças do Sabonete são ficções, As Três Moças do Sabonete são peças de teatro, né? Alegres e Responsáveis é um livro com contos, todos com temática sobre o HIV. Vida Antes da Morte é o livro que fez mais sucesso dele, que é um belíssimo canto aí antes da morte dele, em que ele revive todas as situações que ele gostaria de trazer durante a trajetória dele de soropositividade. Eu gosto muito desse nome, Vida Antes da Morte. Eles falam que quando a gente diagnosticado com HIV, eles gostam de dizer que a gente vai morrer e que estamos mortos, né? Ele diz, na verdade, não. Na verdade, eu tenho uma vida antes da morte, né? E isso eu acho muito bonito. Falando do documentário, né, um documentário que a Mônica Teixeira, o Daniel era muito aberto quanto à sua sexualidade, escreveu um artigo para o Jornal do Brasil falando que era soropositivo e que estava vivo, e ele encarava isso sempre publicamente, as questões da vida dele. Ela leu esse artigo no Jornal do Brasil e pediu para fazer um documentário com ele. Era uma série de programas para Manchete sobre assuntos polêmicos. Ela passa 2 meses com o Daniel. Ela fala que se apaixona por ele e que descobre um mundo... Ela descobre um gueto, mas ao mesmo tempo ela humaniza o gueto enquanto ela está lá, né? Ela se emociona, ela bota muito o rosto dela no filme. Então, usando o Bill Nichols aqui como referência para tentar ler esse documentário, eu diria que o tema é essa sexualidade. Oi, o tema seria essa homossexualidade, essa epidemia que esse casal sorodiscordante passa. O Herbert Daniel era casado com Claudio Mesquita, um artista plástico, ele não era HIV positivo na época que o Daniel estava vivo. Como sistema estrutural, a gente fala um pouco de modo expositivo, que é aquele modo mesmo do jornalístico, né, da TV, mas ele tem um modo participativo que é a Mônica colocando o rosto dela e se emocionando e dando ao espectador também, emocionando ele com a sua emoção, né, com o Daniel. Mas essa linguagem televisiva de uma pesquisa histórica, bastante entrevistas em Talking Heads, né? Vou colocar aqui a primeiro frame do filme. O filme começa com o Daniel com a sua rosto falando: sou escritor homossexual, estou doente com AIDS. Isso me torna um cidadão absolutamente comum, um brasileiro como quase todos os outros, oprimido, mas cheio de esperança. Você fazer isso naquela época em que a mídia tratava HIV como... Depois eu vou mostrar aqui algumas menções de jornais na época, colocar o rosto num documentário em 1988, assumindo a sua soropositividade e se colocando como brasileiro, eu acho muito pertinente, muito forte, muito emocionante. Por isso eu gosto de começar com essa imagem. Aqui eu coloco um pouco essas referências da Mônica Teixeira, frames em que ela coloca o rosto dela, ouvindo a história do Daniel, se sensibilizando com ele, ouvindo o marido do Daniel, né, rindo, mas ela fala de uma história de práticas de homossexual, né, ela gosta de colocar ali um pouco, sentiu uma espécie de traidor por ter revelado publicamente alguns dos segredos do mundo exclusivo dos homossexuais. Então, é como se ela fosse uma pessoa estranha adentrando aquele mundo, né? Quase uma coisa observativa, mas que é interessante, mas que para a época é compreensível, né? Aqui colocando um pouco das imagens que ela utiliza, uma pesquisa histórica sobre a homossexualidade, né? Que ela traz desde o Tomás de Aquino, ali um preconceito contra a homossexualidade, essa busca pelo gueto ali, que ela tenta fazer uma câmera meio longe, tentando pegar os 2 gays no parque ali. Essa frase aqui é para mostrar sobre como era visto o HIV nessa época, né? E como
e quão lindo é um documentário que se propõe a humanizar essa pessoa em um momento em que a pessoa não é humanizada, né? Esses eram os artigos de jornais da época, né? Peste gay é a epidemia do século, peste gay já apavora São Paulo, isso e AIDS é o castigo de Deus. Essa frase no meio é do Daniel. Quando a peste chegou no Brasil, a primeira manchete era extraordinária. Peste gay deixa toda a bicharada apertadinha. Essa foi a manchete que surgiu no jornal. Isso é a história do que veio acontecer posteriormente. Esse susto que os homossexuais levaram era algo somente para assustar os homossexuais. Era divertido assustar os homossexuais. A gente passou um bom tempo, né, de lá até aqui. Foi por lutas também do Herbert Daniel que hoje é possível eu ser um acadêmico, né, que vivo com HIV, mas que não é um problema e que, na verdade, é um privilégio hoje em minha vida viver com HIV, tendo passado por essas pessoas que lutaram por hoje para isso, que isso hoje não fosse um problema para mim, né? Então eu trago nesses dois últimos slides duas frases aí sobre o Daniel que eu acho que são o que a gente pode fazer em retorno a essas figuras importantes que lutaram tanto a ponto de salvar as nossas vidas, né? Uma das mais importantes coisas que a epidemia da AIDS nos ensinou foi o valor da memória. Uma das principais maneiras de superar a dor e o sofrimento de nossas perdas é se lembrar das pessoas que perdemos, trazendo à memória a importância de suas vidas e valorizando seus legados. E vou acabar com uma frase do Jean Willis, que também abre essa biografia do Herbert, que ele questiona por que as pessoas não conhecem o Herbert Daniel hoje, sendo que ele foi uma figura tão importante ali no final da década de 80 e central para a luta dos direitos, tanto dos gays na esquerda, quanto da esquerda no Brasil. E ele fala assim, esse fato, o esquecimento do Herbert Daniel, expõe o quanto nossa sociedade é homofóbica e refratária à visibilidade de personalidades que dignifiquem a homossexualidade. O relativo apagamento de Herbert Daniel da história recente do Brasil demonstra que essa homofobia não escapa nem mesmo aos movimentos sociais e partidos de esquerda, que teriam a obrigação moral de contar às gerações futuras os feitos de Daniel. Exatamente, quem é visível hoje é o Gabeira, e quando Herbert quis ser presidente, né, ser candidato à presidência pelo PV, ele não conseguiu por ser essa figura gay e que convive com HIV, né? Que lindo seria ter um candidato à presidência que convive com HIV e que é gay. Não, mas o PV tirou e colocou o Gabeira, que também é uma figura super importante, né? Mas que naquela eleição ele não conseguiu, acho que menos de 1% dos votos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fico aí para qualquer dúvida. Parabéns, Daniel. Realmente uma apresentação assim linda, linda. Eu acho que, nossa, eu não tenho nem o que falar. Você realmente faz esse papel de resgatar, né? Resgatar essa vida, trazer de volta para a gente, mostrando realmente quem foi e por que não deve ser esquecido, por que a gente tem que lembrar. É uma pesquisa assim muito assim linda, realmente muito bonita. Eu acho que as 3 pesquisas foram lindas e, gente, eu estou morrendo de curiosidade para ver a história da Sheila. Quero muito saber. Sheila contar a história antes das perguntas. Eu apoio. Vamos ver o que a Laura está falando. Eu dou aula quarta-noite, não vou poder ficar, pois tenho que deixar os vídeos PowerPoint no jeito. Parabéns, Rafaela, Celso e Daniel, pelas lindas e importantes apresentações. Peço que a Rafaela anote tudinho que vocês disseram, que é para a gente poder incorporar o artigo dela. É que, de repente, eu vivi uma coisa com o Daniel e o Cláudio, eu não sei se era outro namorado dele na época. Eu estava morando em Paris, eu falei aí disso hoje, né? Eu morava na Casa do Brasil, e justamente eu acho que era um momento, isso aí foi no momento que se anistia e que os presos políticos, os exilados políticos, né, podem voltar. E, Daniel, você me corrija, por favor, porque eu me lembro que o Herbert tinha ele era inculpado de um assassinato. Então, ele estava com a anistia dele problemática, tanto que ele vai ser dos últimos exilados a voltar. Inclusive, o Jô Soares faz aquela piada lá, né? Ele tem aquele personagem do último exilado.
Mas aí, justamente, eu acho que devia ser uma coisa que ficava pulsando para o pessoal. Então, eles fizeram um evento na Casa do Brasil. A Casa do Brasil era um lugar onde moravam, né? É uma casa universitária, na cidade universitária que tem em Paris, onde as pessoas moram. Na época, era uma casa muito permissiva. Hoje ela é mais chique, mais cara, tal, e onde haviam muitos exilados, né? Tinha encontros, tinha os filhos dos exilados que aprendiam cultura brasileira, porque eles não tinham nem nascido no Brasil, era um clima muito, muito interessante, muito instigante. E tinha um teatro lá com projeção, passava filme, era muito ativo, muito bacana. E aí, justamente, tem um dia que vem uma série, um grupo, né, que faz um palco, assim, faz um cenário, como se nós estivéssemos dentro de um banheiro, ouvindo confissões. Então, o Herbert, na época eu me lembro que era Cláudio, o namorado dele, eu não sei se é o mesmo, né, eles começam a explicar para aquela plateia, e aí foi um evento grande, justamente com, né, os exilados políticos, etc., né? E eu me lembro, né, justamente porque eles ficavam eles estavam explicando o que era homossexualidade, e dizendo, olha, os animais também têm homossexualidade, ou seja, é alguma coisa do humano, né, do mundo, existe, está posto, não é um desvio, não é nada disso. E eu me lembro, entre outras coisas, né, de levantar-se, desculpe os gaúchos presentes, não é? O cara era de Bagé, e ele chegou e falou, olha, me desculpem, mas lá em Bagé eu nunca vi nenhum cachorro homossexual. Quer dizer, e por aí foi a coisa, eles se expuseram, né, muito, né? Foi muito bonito, mas foi assim, e aí aonde você via justamente essa esquerda, né, aceitando, não aceitando, porque o que era? O cara era um herói, ele tinha pego em armas, ele tinha enfrentado tudo, e de repente você tem que conviver com o fato do cara ser, né, digamos, um machão no sentido de ser um herói, né, de ser um cara que mata, né, que vai para a luta, e ao mesmo tempo juntar nessa figura um homossexual, né? Então, isso aí foi, eu não me lembro quando é que é a anistia aí, no final dos anos 70, né? E foi um pouco isso aí que, se isso te contribui, Daniel. E só mais uma coisinha, que hoje é dia de coincidência, eu fui colega de escola da Mônica Teixeira. Bom, paro por aqui, muito obrigada, Celso, parabéns, e a outra moça também, parabéns, desculpe, eu esqueci o nome, estão todos muito lindos. É isso aí. Sheila, você é um presente na vida da gente. Obrigada, que delícia de história. Davi. A gente agradece, a gente tem a apresentação e a gente ainda tem a história verdadeira de como estava acontecendo, como era. Eu estava, eu fui. Olha que delícia, delicioso demais. Gente, vamos combinar, isso aqui tá. Eu estou muito emocionada, de verdade. Davi, você tem perguntas que vieram da plateia e as suas próprias. Perguntemos para o pessoal, porque senão a gente estoura o tempo. É verdade. Então, por favor, gente, perguntas? Se ninguém Davi, começar, eu vou começar. Eu posso falar então? Vamos lá. Pode, claro. É um jogo rápido aqui. É o seguinte, eu queria perguntar para a Rafaela, né? Como é que é unir o trabalho dela, né, de dia a dia, com esse tema do horror, porque assim, esse negócio da edição, né, os trabalhos que ela faz não estão diretamente ligados ao horror, né? Mas o estudo dela está. Como é que é? Tem um diálogo entre essas coisas, ou uma virada de chave quando você foca um ou outro? E eu queria entender como é que isso funciona para ela. Então, é que eu sou apaixonada por filmes de horror. Então, assim que eu vi isso,
eu já falei, não, eu preciso pesquisar mais sobre. E eu trabalho, na verdade, com artesanato, não tem muito a ver com horror, tem a ver com direção de arte. Sim, aham. Eu edito vídeos disso, mas, assim, sempre fui fanático por horror. E quando eu vi na listinha Horror Nacional, eu fiquei pasma, fiquei muito chateada, porque eu não sabia que existia horror nacional. Toda vez que eu falava minha pesquisa, todo mundo falava, existe horror nacional? E por conta disso, eu falei, não, preciso pesquisar sobre isso. Aí eu tentei conciliar tudo mais e foi o que deu. É uma válvula de escape, de repente, do dia a dia, você ainda dentro do audiovisual, mas você buscar um tema assim que você tem uma paixão por ele, é aquele momento assim de dar uma desestressada daquele tema do dia a dia, né? Já que você trabalha com as artes plásticas, então essa fuga para o horror, fala, não, deixa eu dar uma descansada, funciona assim para você? Foi basicamente isso. Eu consegui dividir bastante a faculdade, aí o trabalho e o horror. Aí o horror, para mim, o final de semana era o horror. Eu assistia, pegava sempre filmes de horror, sempre tem que toda semana assistir. Então, algo foi mais tranquilo, mas foi bem, assim, diferente. Eu chegava eu editava artesanato, eu ficava, mano, tá faltando alguma coisa. Mas foi bem isso. É bacana, porque assim, olha, eu te dou meu exemplo. Eu trabalhei muitos anos em marketing, publicidade, web design e paralelamente eu levava música. Chegou um momento que a própria vida juntou os dois para mim. Hoje eu trabalho com marketing, comunicação visual e música, né? Não exclusivamente, mas acabei 3 anos para cá, unindo a minha bagagem mercadológica no desenvolvimento de produtos voltados à música. Então, legal assim, quando você leva a sua carreira, poxa, com afinco, e você tem a sua paixão, às vezes, correndo em paralelo, em algum momento os caminhos podem se juntar. Quem sabe isso não acontece para você. Sim, sim. Eu pretendo, né? Talvez trabalhar com horror, misturar direção de arte, edição de vídeo, tá aí. É isso aí, faz fotos, então. Maravilha. Desculpa, minha cachorra tá berrando aqui. Vou fechar meu mic. Parabéns a todos aí, gente. Tem mais perguntas? Carol, sua pergunta. Oi, vocês querem que eu ligue a câmera ou pode deixar só o microfone? Como você quiser. Fica à vontade. Não, deixa eu ligar a câmera, que acho que é chato eu falar com ela, se ela me ver, né? Deixa eu só... posso falar, fazer os comentários das 3 apresentações, ou vocês querem que eu faça dela, depois dos Pode outros? fazer, agora a palavra é sua, vai. Não, a primeira apresentação eu só queria mesmo falar que eu gostei muito do trabalho dela, porque você faz graduação, né? Rafaela, né? Isso. Não, eu ia falar assim, que eu achei muito legal o seu trabalho e acho que você devia continuar mesmo falando sobre direção de arte mesmo no horror, porque realmente eu não vejo muito trabalho especificamente sobre a direção de arte nesses filmes novos de horror, e eu achei muito legal o seu trabalho, assim. Obrigada. Você está fazendo graduação e tal, acho que você devia continuar. Eu acho que você tem um tema legal aí, e é mais mesmo um elogio mesmo, que eu achei o seu trabalho super legal, tudo. Eu gosto muito desse filme da Rojas, o primeiro, qual que é o nome? As Boas Maneiras. As Boas Maneiras, esqueci o nome. Muito bom. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal essa divisão que eles fizeram, né? Que a primeira parte você vê um filme, eu vejo assim. A primeira parte você vê um filme, a segunda parte você vê outro. Tem aquela quebra no meio ali. E eu acho bem diferente. É uma escolha para o cinema brasileiro, eu acho muito legal, assim, muito diferente, inusitada. Eu acho legal se você fizesse um trabalho em cima desse filme. Acho que tem muito elemento ali legal, sabe? Tanto na direção quanto mesmo aquele lobisomem que eles colocam lá. Eu achei, pro cinema brasileiro, eu acho que é tipo um marco, assim, sabe? Um grande avanço, né? Fazendo pesquisa e como espectadora mesmo. Então, eu acho assim, é mesmo para te elogiar, mesmo para falar que muito legal o seu trabalho, viu? Obrigada. E a segunda apresentação... Ó, gente, eu esqueci os nomes, vocês me perdoem, tá? Segunda apresentação, também eu gostei muito. Celso, né? Ai, desculpa, gente. Mas, assim, uma pergunta que eu queria fazer é mais uma curiosidade mesmo. Esse personagem do Jim Crow, ele é ligado ao começo quando começou o... Como é que eu vou falar o começo? Quando começou, assim, Blackface, não foi? Assim, mais uma curiosidade. Foi aí que foi o início disso, não foi? Assim, eu não sei direito. Eu só estava vendo a apresentação, eu gostei também bastante.
E eu queria mesmo saber, assim, se foi aí que começou, não foi assim? Foi tipo estopim para começar esse tipo, né? E assim, eu também queria saber qual outros filmes que você colocou na sua pesquisa também, porque também é um tema que eu achei super legal, esse é o tema do seu doutorado, né? E assim, tem outros filmes que você está colocando junto e tal? Eu gostaria de saber, assim, qual a minha curiosidade mesmo, e quais outros filmes que você está trabalhando, isso que eu queria dizer. Tá. Aí pode responder, acho que você pode responder, aí o outro também é só um comentário que eu queria fazer. Eu falo demais, viu? E eu falo em cima do outro, não liga não. Imagina, tá perfeito. Eu entendi. Então, começou ali o blackface mesmo, e é exatamente, existe esse movimento contra, não é? Exatamente porque eles fazem isso. Ele começou ali e já começou errado, não é? Começou com aquela questão de estereotipar a gente mesmo. Então é algo, eu sempre falo, e as pessoas falam assim, mas já passou. Não, não passou, porque as leis passam, mas os costumes continuam e as impressões também, então fica a impressão. Esse ator branco, ele fez estudo, ele começou a olhar os negros, a observá-los, teoricamente falando, observá-los, e depois ele criou esse personagem, e daí começou tudo. Os filmes principais que eu estou trabalhando, assim, eu estou trabalhando o documentário, o 13ª Emenda, e Eu Não Sou o Seu Negro, também. Esses são os principais. E aí eu vou trazendo filmes que eu tenho visto, relevantes ao tema, para embasar também sobre o assunto. Na realidade, eu estou trabalhando o Martin Luther King também, o Malcolm X e o Medgar Evers. Ele é o menos conhecido, mas o Medgar Evers ele foi assassinado por um supremacista branco. Então eu estou trazendo muita coisa, e assim, mesmo o Martin Luther King e o Malcolm X, eles eram considerados subversivos. Então o FBI os vigiava, né? Além disso, teve uma mão do FBI para que eles morressem. Então, assim, é algo bem complexo e eu estou trabalhando vários outros filmes, mas esses são os principais, são os 2 documentários que eu estou trabalhando. Aí eu vou trabalhar também o Infiltrados na Clã, que ao final eu trabalho com o Griffith também. Logo no início eu vou trabalhar com o Griffith, já fiz o artigo, para mostrar a clã e como que o branco naquela época, e eles eram, o Griffith era filho de supremacista branco. Então, para mostrar como ele acreditava, no filme ele mostra, é muito duro, foi difícil para assistir o filme, porque ele mostra que o negro era feliz sendo escravo, ele vivia cantando, e ele era bem tratado pelo branco, e o sul vivia muito feliz. Não se sabe por que foi acabar com a escravidão, ele mostra isso. E daí você vê aquela origem do White Savior, sempre mostrando o branco como o salvador. E ele mostra isso. E aí eu vou acabar o final, teoricamente, porque a tese vai começando a falar com você, ela vai pedindo coisas, é incrível isso. Eu quero acabar mostrando Infiltrados na Clã. O último filme que eu vou trabalhar seria Infiltrados na Clã. Então seriam esses documentários. Vários outros filmes. Não, legal. Realmente, nesse do trabalho eu lembrei mesmo do Não Sou Seu Negro, eu lembro do Selma, que acho que, se não me engano, é da Eva também, né? E o Filtrados da Clã. São os filmes assim que eu lembrei. E eu lembrei também de um filme que só que não é sobre o movimento negro, são sobre os judeus, que a própria Sheila passou pra gente, que era um filme que mostrava que quando que era para mostrar como é que os judeus eram aí eles era mais ou menos esse esquema assim, porque eles são malvados e tal. Eu lembrei desse filme também, a partir do seu comentário que você falou, né, deles fazerem os negros falaram, não, a escravatura foi boa e tal. E eu lembrei também desse outro falando dos judeus, que é um filme que eu não vou lembrar agora, um filme que a Sheila passou. E eu lembrei desses filmes também.
Mas é muito legal o seu trabalho, viu? Eu achei muito legal. É um trabalho que eu gostaria de ler depois. Se puder ver sua banca, eu vou ver. Muito obrigado. Eu vou ver sua banca, fiquei interessada. Deixa eu Eu até anotei esse perguntar, pegando o gancho da Carol. Primeiro, assim, eu tô apaixonada pelo teu trabalho e com apaixonada quero dizer assim, eu ia perdendo o fôlego, mas queria pegar dentro desse gancho, desse teu último comentário, como é que foi? Foi duro, foi doído para você assistir o Infiltrados na Clã. Você, assim, como é que foi isso para você? Porque realmente, assim, esse filme eu fiquei doída. Sim, então, assim, é complicado até falar, porque a minha família, eu vivi a época, lá nos anos 70, por exemplo, o meu irmão, ele tinha cabelo Black Power, eu tinha cabelo Black Power, e eu vi meu irmão indo aos bailes e com aquela roupa muito bonita e com salto alto e calça boca de sino. Então tem uma parte no Infiltrados na Clã que o personagem principal vai a um baile. Na minha época era baile que falava, hoje é outro nome, mas na minha época era baile. Aí ele vai ao baile, dança, e eu vi meu irmão fazer isso. Aos 15 anos eu fui a um baile com meu irmão, e eu vi meu irmão ali, ele só queria ser feliz. Ele queria viver aquele momento, e o negro ele tem uma coisa interessante, ele quer viver, e não nos deixam viver. Eu perdi meu irmão com 25 anos de idade. Então é complicado. Quando eu vi, toda vez que eu vejo essa parte que eles estão dançando, eu lembro do meu irmão, me emociona, porque assim, eu vejo muita... E o problema é ter feito direito, porque você acaba vendo muita coisa errada, pessoas sendo punidas apenas pela cor da pele, por só desconfiarem num sistema jurídico falido. É muito difícil. E aí, trabalhar esses filmes todos, não só o Infiltrado na Clã, mas esse do Griffith, tem sido dolorido. Do Griffith, O do Griffith deve doer na alma, assim, porque você traz filmes que são filmes doídos, especialmente quando a gente olha e fala, é sério que você acredita nessa palhaçada? Tá de brincadeira comigo? E aí, assim, você tem do lado do direito esse repertório cultural incrível. Então, eu fico imaginando que, assim, você assiste o filme, primeiro dói, arranca o coração, daí você fala, vamos olhar cada pedacinho, e você vai pegando cada coisa como, assim, de uma forma muito, muito eloquente até. Assim, sim, porque o que acontece é que há coisas que acontecem no filme que acontecem conosco. Ainda acontece, né? Eu queria dar um exemplo, porque assim, as pessoas, quando eu era garoto, um exemplo que eu vou dar, quando eu era garoto eu não tinha nome, eu era neguinho. Depois, isso é muito importante falar. Isso é muito importante falar. Quando eu era garoto, eu era neguinho. Quando eu cresci e fiquei fortão, eu era negrão. Quando eu estudei, eu passei a ser moreno. Então, as pessoas tendem a nos branquear a partir do nosso conhecimento também. É uma coisa interessante. Isso é um negócio... Nossa, você falou um negócio assim, muito poderoso. Na verdade, muitas coisas que você falou são muito poderosas. Mas realmente é isso. À medida que o conhecimento ele vai acontecendo, esse racismo velado, porque ele é velado, né? Porque se perguntar, não, eu não sou racista de jeito nenhum, imagina, mas ele vai, assim, essa coisa do branco tentando embranquecer vocês de vez de trazer a coisa da valorização do ser humano como ser humano. Sim. E eu precisava dizer outra coisa com relação ao racismo, que teoricamente é velado. Ele só é velado quando você pode se defender. Porque quando você não pode se defender, ele é aberto, ele é claro. Uma vez... Descancarado, né? Descancarado. Com 8 anos, eu fui entrar numa festa numa casa próxima da minha. Meus 2 colegas entraram. Eles eram brancos. Quando eu fui entrar, o pai da criança, que estava com ela no colo, falou assim, o que você quer aqui? Eu, muito besta, falei, eu queria entrar.
ele falou: você não vai entrar aqui, não. Você não viu sua cor, neguinho? Sai daqui. Então, é velado quando você pode se defender. Hoje, por exemplo, dificilmente alguém vai ter problema comigo, vai falar alguma coisa para mim. Mas quando você não tem ninguém, ele é claro, ele é aberto. As pessoas não te falam, elas sempre vão chamar a sua atenção, lembrando da sua cor. Eu vou te contar uma coisa super rapidinha, mas na minha infância, uma das minhas melhores amigas, a Solange, ela era negra e a gente estudava numa escola de freira. Então pensa que ela era a única. E ela era minha melhor amiga. Então, assim, a gente tinha que tomar cuidado, porque naquela época as freiras eram do capeta, né? Elas eram do mal, né? Tipo, total do mal. E às vezes a gente estava brincando, jogando bola, enfim. E aí acontecia qualquer coisa, as freiras imediatamente iam na Solange, e aí eu ia brigar pela Solange, eu falava, não foi ela, fui eu. E aí a freira mandava chamar a minha mãe, que era amiga da mãe da Solange, e aí pensa, uma espanhola, junto, e a minha mãe adorava a Solange. Aí ela falou, você vai brigar com a minha sobrinha? Você tá de brincadeira comigo? Ela brigava com a freira. E aí a freira, então é a sua filha que traz más influências para Solange, para que ela seja punida. E eu me lembro que a Solange, já naquela época, hoje ela é juíza, ela é super importante, já naquela época ela passava aquilo e eu ficava realmente indignada. E assim, pensa no colégio católico de freira, aquele negócio tudo certinho, tudo escrotão, né? E assim, eu acho super lindo o teu trabalho, parabéns, parabéns, parabéns. E assim, é uma honra você dividir isso com a gente, de verdade. Estou apaixonada, obrigado. De verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço, que é muito bom estar com vocês, com certeza. Muito obrigado mesmo. Davi? Voltei. Nossa, Celso, realmente, assim, foi muito bonito, foi esclarecedor, eu acho que, assim, eu aprendi muito nesses 15 minutos do que, assim, muita coisa eu aprendi muito mesmo, muito. Mas o tempo urge e temos mais alguma pergunta para o Celso ou podemos perguntar agora para o Daniel? Manda pergunta para o Daniel, que eu sei que você tá muito querendo perguntar para o Daniel, eu sei. Eu tenho uma que eu adorei, essa abordagem que ele traz a respeito dos 4 exílios. E eu queria saber se ele pode contar um pouquinho mais dessa questão, porque ele mostra o que é o exílio, né? Não só numa forma física, né, de você ter que sair do seu país, mas de uma forma muito maior. Então, se ele pudesse falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, eu ia amar ouvir, porque eu achei assim, uma abordagem realmente incrível. Que legal, Davi. Muito obrigado aí pelo teu interesse. É muito legal. Eu nesse artigo que eu e o Jamir fizemos juntos, eu acho que para falar desse exílio, a gente trouxe muito também a figura da Djamila, né? Porque ela fala muito de lugar de fala ali, de como esses lugares subalternos, na verdade, não têm lugar de fala. E o que o Daniel faz com os exílios dele, nesses exílios que colocam ele, é lutar pelo lugar de fala dessas pessoas, sabe? Então, eu acho que a questão do exílio, ela está muito... E esse exílio realmente nunca é só geográfico, né? Você pode estar exilado dentro da sua própria casa, é quando também você é retirado esse direito à fala, né? E aí, quando ele fala dos 4 exílios, ele realmente, em cada um desses 4 pontos, ele reivindicou lugar de fala. E reivindicou lugar de fala para uma esquerda dentro de uma ditadura militar, né? Ele reivindica o lugar de fala para os homossexuais dentro da esquerda. Esse evento que a Sheila contou a história, o Daniel, ele descreve super assim, com detalhes em várias das memórias dele, né? E o mais engraçado é que ele, sobre esse evento, né, sim, foi com o Cláudio, que ele foi casado 20 anos, é o mesmo Cláudio, artista plástico, e esse evento era um evento para ser patrocinado, feito pelo CBA, Comissão Brasileira de Anistia, né, mas quando viram que era um evento sobre homossexualidade, o CBA cedeu o lugar, mas não cedeu o nome, como se eles estivessem fazendo o evento. E o Daniel, e muitas vezes durante
apresentação, como a Sheila falou, foi interrompido, e interrompido às vezes por pessoas muito amigos dele. Tem uma cena que é uma das pessoas que passou meses com ele ali no Vale da Ribeira, no treinamento de guerrilha, e a pessoa falando, não, mas naquele momento você não era gay, ou eu nunca imaginei que você era gay naquele momento. E ele fala, não, aquele momento eu já era, mas eu já era escondido. Mas isso não me faz menos guerrilheiro ou menos militante do que você. E aí, quando saiu a biografia dele, né, o Daniel ele foi realmente o último exilado, né, o último anistiado, porque durante 2 eventos que ele foi envolvido e que planejou, houveram pessoas que realmente tiveram 2 vítimas fatais, e por isso, por estar envolvido com eventos correlacionados com vítimas fatais, ele foi realmente o último a ser anistiado. E acho que é isso, né? Acho que falei um pouquinho. Davi, se quiser que eu fale mais. Olha, eu até gostaria, mas eu acredito que a gente não tem tempo mesmo, porque as apresentações de vocês foram todas, assim, realmente deslumbrantes. Eu acho que vocês, além de levantar tantas questões importantes, vocês mostram mesmo o poder do cinema, que às vezes está na mensagem, às vezes usa da direção de arte, da técnica, né, para transmitir essa mensagem. Essa mensagem pode ser algo de ficcional, como algo de realidade, algo realmente para a gente repensar, pensar e se questionar para sempre estar melhorando e mudando o nosso jeito de agir e aos poucos mudando a sociedade também. Realmente, assim, muito obrigado a todos. As apresentações estavam magníficas. Alguém quer fazer mais algum comentário, mais alguma pergunta? Carol queria fazer uma pergunta ainda, deixa eu ver. Carol. Eu queria, mas dá tempo? Se estiver apertado, eu deixo pra lá. Não, podemos, né? Achei Eu só queria mesmo fazer um comentário para o Daniel, assim, que eu já tinha visto o trabalho dele, eu acho que a gente fez uma aula juntos, eu não tenho certeza, minha memória está ruim, e eu já tinha visto, já tinha achado muito legal esse trabalho dele, continuei achando agora muito legal. E uma pergunta assim, uma pergunta e um comentário, assim, eu sou a prova do esquecimento mesmo, porque eu, apesar de gostar muito assim de história do Brasil, sobre essa época da ditadura, de ler bastante. Eu não conhecia a história do Herbert Daniel. Eu sou totalmente ignorante sobre a história dele. Quando eu vi o trabalho dele, primeira vez, do Daniel, nosso aqui da IB, eu falei, nossa, eu não conhecia tal, assim, e assim, eu queria saber se você conhecia a história dele, e você sempre foi atrás desse filme do YouTube, ou se você acabou chegando nesse filme do YouTube, como é que você conheceu a história dele, assim? Você estava pesquisando e você falou, nossa, esse cara e tal, ou assim, você meio que, sem querer, eu acho que você comentou isso, que você acabou chegando nesse filme do YouTube, e aí era só uma curiosidade, assim, como é que você descobriu, assim, a história dele, porque realmente essa parte do esquecimento é super verídica, assim. É só mesmo uma curiosidade. E parabenizar pelo trabalho, que também. Depois eu quero assistir a sua banca. É uma das bancas também que eu sempre fiquei pensando, é uma que eu quero ver. E é só isso, não falo demais. Obrigado, Carol. Muito obrigado aí. Fico super feliz de poder estar dividindo com vocês. Eu acho que eu cheguei em contato com o Daniel porque a gente tem, inclusive, a gente teve um pessoal que fez cursos sobre a história do HIV e da AIDS no Brasil. Foi aí a primeira vez que veio o nome do Herbert Daniel para mim. Não veio como filme, né? Veio como intelectual que escreve artigos, pesquisador, né? Li os livros dele, e aí os livros dele são muito fortes em relação teórica mesmo. Queria trazer ele como um teórico brasileiro que falasse sobre HIV, né? A gente fica muito usando a Susan Sontag, a Camille Paglia, elas são super legais, né? Mas eu queria que tivesse um teórico brasileiro, então eu fui atrás dele porque ele tem teoria, ele foi inclusive pela ONU nomeado como uma das grandes personalidades brasileiras referentes ao HIV, né? Mas aí, quando eu fui ler os livros dele, cheguei na biografia, a biografia me indicou o documentário estava na página da ABIA, que é uma página da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, está lá no YouTube, eu vou até dividir um link para vocês, quem quiser ver.
E quando eu vi o filme, né, tem filmes que são um soco no estômago, assim, né, que te pegam de um jeito que te apaixonam, né? Foi assim com A Paixão de JL e foi assim com o Herbert. Eu quis trazer ele para minha pesquisa porque o, o Leonilson, no meu projeto, ele tem muito uma coisa da autobiografia que ele escreveu e que não foi publicada, né? E rolou uma história de um pouco de censura nessa história toda. E o Herbert Daniel não, é o outro lado. Ele fez duas autobiografias super explícitas no sentido de falar sobre sauna gay, falar sobre coisas assim, e elas não fizeram sucesso. Por quê? Porque quando as pessoas foram ler, elas queriam ver a memória de um guerrilheiro, um homem macho guerrilheiro que lutou lutou contra a ditadura, né? Fez assalto a banco, e não, aí chegaram na biografia dele e era falando sobre pormenores de uma sauna gay. Então, eu acho legal ficar essa história da memória, repensar a memória, né? Que memória que queremos de nós, né? Que memória que nossas pessoas, depois de nós, querem e vão guardar de nós, né? Minha pesquisa está muito pensando nesses lugares, assim, sobre censura, memória, e a figura do Herbert Daniel, assim, para mim, eu quero levar para frente, talvez fazer filmes sobre ele novos, sabe? É uma paixão nova que despertou e que vai para frente. Nossa, muito obrigado, Daniel. Eu acredito que a dúvida está esclarecida. Carol, está esclarecida? Bom, ela mandou parabéns, então acredito que sim. Sim, está. É que senão eu começo a falar muito. Eu estou próprio me cortando já. Mas muito legal mesmo. Sem problemas. A Sheila mandou uma mensagem aqui. Ela tá agradecendo a gente pelo evento, mas ela esteve lá em todos os momentos, gente. Ela também é totalmente responsável, ali nos ajudando, sempre respondendo. Então a gente também tem que agradecer muito a ela, a Laura, a todos vocês, na verdade, por estarem aqui. E o Daniel mandou o link e reassistir mais tarde. E eu acho que é isso. Alguém gostaria de acrescentar mais algum comentário, alguma coisa? Gente, poderia só fazer um comentário, enfim, já que o Davi já, enfim, abriu e a gente está prolongando, parabenizar a todos aí também, enfim. Deixa eu abrir a câmera aqui, vai. Né, parabenizando a todos, a gente já está aqui no fim de noite, começo de noite, né? E só um comentário que me veio a respeito também do Daniel, né? Enfim, que eu acho que a Sheila já, né, enfim, sugeriu um pouco esse debate, né? Mas dessa ideia de contextualizar junto a essa militância da esquerda, né, enfim, homossexual e também, enfim, em algum momento soropositiva também, né. Eu fiquei lembrando, por exemplo, do Jean-Claude Bernardet, né, possivelmente o Daniel, né, já conhece, né, o material do Jean-Claude, né, mas que, enfim, durante o período militar também, enfim, militou mais pelo lado da crítica, né, mas também participou lá enfim, né, do Partido Comunista Brasileiro e vai ser caçado, né, mas só estou lembrando assim, se valeria a pena cotejar, se ele cotejou ou não, que tem livros de memória, né, do Jean-Claude, né, sobre a própria vida dele, né, e talvez pegue alguma coisa que coexista aí, né. Eu sei que o trabalho é um recorte específico, inclusive está no próprio título, né, ou seja, é um retrato, né, eu entendi a biografia, né, mas eu fiquei pensando nisso, nessas possibilidades, né, de se pensar numa história, né, é isso, né, da militância brasileira de esquerda relacionada a, né, também a homossexualidade e, enfim, a AIDS. É isso, enfim, parabéns aí novamente. Legal, Fábio, muito legal seu comentário. Eu realmente adoro o Jean-Claude, né? Tem A Destruição do Jean-Claude Bernardet, que é a destruição do Bernardet, que fala exatamente sobre essas questões todas, assim. Eu, sim, quero fazer uma contextualização da esquerda, né?
desse mercado, do lugar de trabalho, né? Eu acho que, assim, mesmo a esquerda, ela acaba virando uma coisa de o mercado, o lugar de trabalho desse intelectual, desse artista vira a esquerda e como você deve se adequar ao mercado de trabalho, né? Tipo, eu acho que na disciplina do Vicente ele trouxe muitos textos relacionados a isso, né? Como a família é um dispositivo que cerceia, como o lugar de trabalho é um dispositivo que cerceia. E eu acho que na história do Daniel e mesmo do Leonilson também, a esquerda também é um dispositivo que cerceia, né? A homossexualidade é vista como um desvio pequeno burguês. E eu tenho vontade, sim, de trazer o Jean-Claude Bernardet para a minha pesquisa, esse filme dele de destruição. Tenho vontade de trazer também um pouco o filme dos Croquetes, que também é no cerne dessa discussão sobre HIV e a esquerda, né? Esse momento da ditadura. Muito obrigado, gente. Realmente, vocês fizeram apresentações maravilhosas. Muito obrigado mesmo. Gostaria de agradecer a todos que assistiram. E eu vou estar mandando aqui o link da próxima sessão, que eu, inclusive, estarei apresentando. Era para eu apresentar amanhã, mas por algumas questões a minha apresentação veio para hoje à noite. E às 8 horas teremos mais uma mesa. E eu espero vocês lá. Muito obrigado, boa noite.